Mas vamos falar de fake news, Léo. Olha só, a gente vai ter nessa terça-feira a leitura do relatório, né? Esse relatório vai ter mais de 1.000 páginas. O Renan vai ler um resumo na terça-feira, mas dessas 1.000 páginas, umas 300 serão dedicadas ao tema das fake news. E o capítulo da fake news, ele tem uma divisão muito interessante. Vai ter, olha, número 1, núcleo de comando. Número 2, núcleo formulador. Número 3, núcleo político. Aliás, na verdade, núcleo de comando que, na verdade, o número 1 é o núcleo de comando do qual faz parte o núcleo formulador. O número 2 é o núcleo político. Núcleo 3, núcleo de produção e disseminação de fake news. Número 4, núcleo de financiamento, né? Então, o que você vai ter? Olha só, quem está no comando das fake news, segundo o relatório? Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. A família comanda a estrutura de fake news no Brasil. Qual é o núcleo político? Aí você tem Carla Zambelli, você tem Bia Kicis, você tem vários parlamentares ligados a essa estrutura. Núcleo de produção e disseminação de fake news. Você vai ter a Rádio Jovem Pan, mas muitos comunicadores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Ana Paula do vôlei. Todos esses caras vão estar ali participando como disseminadores e propagadores de fake news. E de onde vem o dinheiro? De onde vem o patrocínio? Luciano Hang, um dos grandes patrocinadores, e o Otávio Facuri, que estava na CPI também. Então, todo esse mapa está sendo desenhado para ser apresentado na semana que vem. Acho que vai ser algo de bastante impacto, mas vai esbarrar num problema. Qual que vai ser o problema? Quer dizer, a dificuldade das autoridades brasileiras de lidar com as chamadas Big Techs, as empresas de tecnologia que não estão abrindo quem está por trás dos robôs. Porque você tem, por exemplo, quando você tem lá um disseminador de fake news, como Alexandre Garcia, você tem milhares de robôs que entram em ação, né? E a CPI tentou ter acesso aos proprietários desses perfis. Twitter não informa, Facebook não informa, Instagram não informa, se colocam acima da lei brasileira. Mas partindo desse desenho, eu já queria te pedir para refletir a respeito disso, né? Qual que é o papel, por exemplo, desses disseminadores, que são todos promovidos pelo núcleo de comando. Então você pega assim, o Bolsonaro está toda hora dizendo, olha, assistam a esses canais, vejam, por exemplo, o Alexandre Garcia, a Ana Paula, isso. Ele levanta a bola dessa turma, por quê? Porque esses caras, na verdade, reproduzem os conteúdos de desinformação criados pelos formuladores das fake news no Brasil. É uma estrutura muito bem desenhada, acho que inspirada nos modelos aí do Steve Bannon, mas que vai ser totalmente radiografada nesse relatório que vai sair na semana que vem. Agora, nesse momento, as instituições brasileiras estão se levantando contra essas plataformas. Por quê? Porque elas criaram uma selva digital no Brasil. Uma selva em que, vamos repetir como é que funciona o modelo. Luciano Hang e Otávio Facuri são os patrocinadores dessa máquina, segundo o relatório da CPI. Essa máquina tem no comando a família Bolsonaro, no núcleo político Carla Zambelli, Bia Kicis, etc., que publicou milhares de conteúdos desinformativos, e como reprodutores das fake news, Ana Paula do vôlei, Jovem Pan e tudo isso que a gente conhece. Então é uma máquina muito bem azeitada, idealizada pelo Steve Bannon nos Estados Unidos, né? E reproduzida aqui no Brasil por esse esquema. Então o que acontece? Não só a CPI vai desenhar e radiografar qual que é esse sistema das fake news, como também vai propor uma nova legislação, né? Essas plataformas têm que acabar com o anonimato, porque o anonimato é que permite a criação dos robôs, dos perfis falsos, daquele que quer sair disseminando mentira e não quer ser responsabilizado. Então essa é uma questão que vai ser proposta numa nova regulamentação. E também, né, vai apontar, na verdade, o papel destrutivo desses comunicadores, como Alexandre Garcia, etc. e tal. Léo. Para o Alexandre Garcia, Léo, ele pode até ter um canal com milhões de seguidores, que foi levantado pelo Bolsonaro, promovido pelas plataformas digitais, etc. e tal, mas ele ganha na CPI um carimbo de disseminador de fake news e por isso foi demitido pela CNN. A CNN demitiu porque sabia o que viria no relatório e ela queria limpar a sua base. Mas, Léo, como é que você vê, vamos dizer assim, o fato de aparecerem esses nomes, né? Por exemplo, 3 que eu vou te citar: Alexandre Garcia, Ana Paula do vôlei e Rodrigo Constantino como propagadores de fake news.
Olha, Léo, são dois pontos que nós precisamos considerar nesse momento. O primeiro ponto é o nível do caráter, e o segundo ponto é o nível do conhecimento. O Alexandre Garcia, a gente consegue entender que é um tudo por dinheiro, então é baixíssimo nível de caráter e uma oportunidade muito grande por causa de um cenário em que você percebe que todo o poder econômico está do lado da mentira, e você pensa, eu posso ir para o lado da mentira tranquilamente, porque quem me segue vai aplaudir, né? Eu nunca vou ser processado, porque eu estou do lado da mentira e o poder econômico está do lado da mentira, e eu vou me dar bem com isso. Então, é o que acontece, por exemplo, com uma pessoa tradicional como Alexandre Garcia. Quando a gente passa para pessoas que são ignorantes no assunto, como Ana Paula do vôlei, é o simples oportunismo da pessoa ter se tornado celebridade por causa de um dom que não tem nenhuma relação com o assunto, e ela acaba tendo autoridade para falar sobre uma coisa que não entende. É uma coisa que a gente pensa, meu Deus, como é possível acreditar numa coisa dessa? Como nós, brasileiros, tivemos a loucura de colocarmos no Senado, por exemplo, um Romário só porque ele é um bom jogador, foi um bom jogador de futebol. Mostra pra gente como que a responsabilidade é importante na hora de escolher as pessoas. E as subcelebridades que estão desesperadas na busca de serem famosas e continuarem existindo. Lógico, encherem os bolsos, serem famosas e continuarem existindo, que é o Caio Coppola, o Rodrigo Constantino, que são pessoas que não têm o tamanho do Alexandre Garcia, a história do Alexandre Garcia, mas eles sabem que também eles não possuem nada para oferecer. Quando a gente procura o que o Caio Coppola tem para oferecer, nada além de um debate muito bem estruturado por causa da sua capacidade retórica, não tem profundidade de conteúdo. Tem um debate quando a Gabi Prioli perde a paciência com ele, que a Gabi Prioli vê o público do Caio Coppola batendo palmas para um monte de idiotices que ele estava falando, Léo, por causa dessa capacidade de argumentar bem, por mais que o argumento seja idiota. Lembrando que você trouxe o Caio Coppola, como é que você vê, por exemplo, a CNN, né, que usou e abusou do Alexandre Garcia e do Caio Coppola, né, e agora está dispensando os dois porque sabe que os dois vão aparecer no relatório da CPI. Qual que é a da CNN? Quer dizer, então explora as fake news, provavelmente foram alertados que eles estariam no relatório e dispensou. E a Jovem Pan, ao contrário, a Jovem Pan está incorporando propagadores de fake news, ela não está muito preocupada em estar no campo do jornalismo, né, propriamente. Então eu acho que, e aí ela vai se assumir como um veículo de fake news, partindo do princípio de que o relatório vai estar correto. Então, passo para você avaliar a diferença desses dois veículos. A CNN tentando limpar a sua barra e a Jovem Pan meio que, olha, dane-se, né? São propaganda, mas estão no time da mentira. Passo para você avaliar essas diferenças. Léo, a diferença é para quem que essas instituições vão responder. O público, o povo brasileiro ainda dá uma tranquilidade muito grande para a Jovem Pan, que não é preciso estar do lado da verdade, porque nós estamos vivendo esse momento de oba-oba. A gente poderia chamar esse momento político brasileiro de um momento fla-flu. Não interessa quem é o melhor time, interessa que você tenha a camisa do Flamengo, você é flamenguista e vai torcer indiferente do que estiver acontecendo. Se é Fluminense, aqui em Minas é Cruzeiro e Atlético. Foi rebaixado, isso não interessa. O cara que é cruzeirense, ele vai continuar sendo cruzeirense. Ou seja, mas vai querer gol roubado, juiz ladrão, tudo isso, não importa. Todo tipo de coisa. O que as pessoas procuram na Jovem Pan não é informação. Existe uma diferença muito grande. Na Jovem Pan, as pessoas procuram argumentos para subsidiar aquilo que elas já acreditam para continuarem no debate. Então é mais ou menos assim, o que o Rodrigo Constantino e o Caio Coppola e o Alexandre Garcia produzem? Eles não produzem informação. Eles produzem formas de darem a oportunidade para que o gado continue debatendo o tema. Então, olha, surgiu um super argumento contra a cloroquina. Nossa, eu vou passar vergonha. Não vou, porque eu vou escutar o que o Caio Coppola vai falar, e vou escutar o que o Alexandre Garcia vai falar, e o que o Rodrigo Constantino vai falar, e vou me subsidiar para brigar com meus parentes que não são negacionistas.